A gente conversa agora com a vice-presidente de Transporte Internacional e coordenadora da Comissão de Relações de Trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul, o SETSERGS, Andressa Scapini. Bom dia, Andressa. Bem-vinda à Rádio Gazeta, tudo bem? Olá, bom dia, Ronaldo. Tudo bem. Bom, Andressa, até se me permite, já vou deixar o nosso WhatsApp aqui à disposição, tá? Se porventura, a gente vai falar das mudanças na lei dos motoristas, se porventura algum motorista, algum empresário do setor estiver com alguma dúvida, pode trazer aqui que a gente vai repassar para a Andressa. Bom, Andressa, recentemente nós tivemos até uma roda de conversa aqui em Santa Cruz para esclarecer um pouquinho das mudanças que envolvem a lei dos motoristas. Para a gente começar a contextualizar esse assunto, o que na prática é a lei dos motoristas? Tá certo, vamos lá. A lei do motorista, ela é a lei que regulamenta a atividade profissional. E a gente vem numa evolução. A primeira lei, ela é de 2012, a Lei 12.619, e em razão de um contexto do momento, um contexto bastante influenciado por acidentes, movimentos dentro da justiça, que impulsionaram essa lei. Depois disso, ela sofre alterações e em 2015 vem a Lei 13.103, que faz algumas adaptações, algumas flexibilizações, mas tanto uma quanto a outra lei, e hoje é a 13.103, que permanece vigente, elas têm como principal objetivo, além da regulamentação da atividade profissional do motorista empregado, garantir descanso, a estipulação da jornada e tem como pano de fundo a segurança viária. Esse é o principal foco da lei. Bom, claro que esse assunto, com qualquer alteração em legislação, ela acaba provocando dúvidas, seja entre os motoristas, seja entre os transportadores. Na sua avaliação, Andressa, qual é a principal mudança ou qual é o item que está gerando mais discussão ou mais dúvida nesse momento? Certo. Ronaldo, me permite fazer uma observação antes da gente entrar na resposta do teu questionamento propriamente dito. Agora, no mês de junho, final de junho, a gente teve conhecimento do julgamento da ADI 5322. A ADI 5322 é a ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte. Essa ação visava alterar, buscar o reconhecimento, então, da inconstitucionalidade de alguns temas da lei. E isso repercutindo tanto na CLT como no Código de Trânsito. Embora muitos temas tenham sido referendados e confirmada a sua constitucionalidade, 4 temas foram ditos inconstitucionais e estes especificamente é que sofrem alteração. Eu vou falar rapidamente sobre eles e daí eu me atenho àquele que parece que está causando maior desconforto na categoria. Até se me permite, Andressa, seria interessante até fazer o comparativo de como é que era até então pela legislação e o que muda agora a partir dessas mudanças. Perfeito, vamos lá. Uma importante alteração foi o tempo de espera. Antes, era um tempo destinado ao momento de carga e descarga ou despacho aduaneiro. Aquele momento em que o motorista aguarda este procedimento, seja aduaneiro, seja a movimentação da carga propriamente dita para carregar ou descarregar o veículo. Esse tempo, ele tinha uma remuneração diferenciada, indenizatória, 30% da hora normal. Após o julgamento, a remuneração desta hora passa a ser considerada como hora normal. Antes não computava na jornada. Pós-julgamento da ADI, este momento, estas horas são computadas na jornada. Então aí a gente perde um pouquinho de produtividade e também interfere na condução do veículo. Falando na atividade do motorista propriamente dito. Antes ele aguardava e retomava a sua jornada. Agora este tempo vai consumindo jornada e ao longo do dia ele perdeu
esta produtividade. Não bastasse isso, temos a cumulatividade dos descansos. Antes da alteração da lei, as viagens de médio e longo percurso permitia que o motorista, no retorno à base ou à sua residência, juntasse 3 dias de descanso. Fazia o deslocamento, realizava a viagem e no retorno juntava, cumulava 3 dias de descanso. Era um momento importante para ele, porque era um momento de estar com a família. Após o julgamento, esse descanso vai ter que acontecer obrigatoriamente após o 6º dia de trabalho e observadas 35 horas ininterruptas. Isso é bastante ruim, porque muitas vezes o motorista vai cumprir esse descanso onde estiver. E pode ser, inclusive, que ele esteja próximo do retorno para sua residência e não vai poder esticar essa jornada para poder fazer o descanso em casa. Esse me parece que é o ponto mais sensível da alteração. É a perda da condição de estar com o seu familiar. Ainda, terceiro ponto da alteração é o fracionamento do intervalo de 11 horas entre 2 jornadas. Terminou o dia de trabalho, ele precisa cumprir 11 horas de descanso. O que antes a lei permitia? Flexibilizar esse tempo. Ele poderia gozar 8 horas de descanso e as outras 3 remanescentes cumprir nas primeiras 16 horas do dia seguinte. Isso torna a atividade flexível e adaptável às necessidades de embarque, desembarque, situações de rodovia. Agora não. Precisa observar ininterruptamente e sem fracionamento essas 11 horas. E ainda, muito típico no transporte de passageiros ou transporte de carga com 2 motoristas embarcados num veículo, era o tempo de descanso com o veículo em movimento. Garantia otimização, enquanto um conduzia, o outro descansava. Agora não, esse repouso precisa acontecer com o veículo parado. No meu ponto de vista, essas alterações, elas tiram a flexibilidade que o transporte de carga tanto precisa, porque é uma atividade muito volátil. A gente se depara com muitas situações adversas, né? E isso especialmente na estrada, quando acontece algum bloqueio por reparos, por acidente. E agora a gente fica um pouco mais engessado para garantir a operacionalização da atividade. Sem contar o aspecto pessoal do motorista. E por isso que eu reforço, o tema mais sensível dessa alteração toda é não poder mais acumular os descansos no retorno à base e estar com a família. Andressa, até para a gente entender, por exemplo, pegar um trabalhador, por assim dizer, normal, tá? O normal que eu digo é que ele está no ambiente de trabalho dele. Tipo, eu chego aqui na Gazeta de manhã, terminou meu expediente e muitas pessoas chegam no seu local de trabalho, batem o cartão, terminou aquelas horas, batem o cartão de novo, está fora. Como é que é contabilizado esse período de trabalho do motorista, principalmente aquele motorista que está efetivamente no exercício da profissão dele? Certo. Hoje as empresas estão muito bem adaptadas. Isso vem com a primeira lei, com a 12.619, a obrigatoriedade do registro e controle da jornada do motorista. Embora ele esteja longe da base, longe da empresa, rodando o Brasil afora, ele precisa registrar a sua jornada. E hoje temos boas ferramentas para isso. Existe a papeleta, chamado diário de bordo, manual, onde ele vai apontar numa planilha todas as situações do dia. Quando ele inicia a jornada, quando ele inicia um descanso para alimentação. Antes ele registrava a hora de espera, que tinha um tratamento diferenciado para pagamento e cômputo na jornada. E ao final do período, a empresa tem acesso a esse documento
ou, se não for um manual, através de ferramentas embarcadas. Existem sistemas onde o motorista se loga dentro do caminhão e vai alimentando com os status, com as situações da sua jornada. Ao final do período, a empresa recolhe o diário manual ou baixa as informações e gera a folha de pagamento, fazendo o pagamento adequado. Se houve hora extra, qual o tipo de hora extra, 50%, 100%, e faz o pagamento observado a lei. Então, existe forma de controlar, registrar essa jornada. Essa legislação, essas mudanças, essas regras que você está explicando para a gente, elas valem somente para aquele profissional do volante que está contratado via CLT para uma empresa, ou essas regras atingem também o profissional individual, né? Aquele motorista que tem o próprio caminhão e acaba prestando serviço ou não? Não, essa lei ela é específica para o motorista empregado, motorista vinculado a uma empresa. Mas esta lei, ela também interfere no Código de Trânsito, ela altera alguns dispositivos do Código de Trânsito. Então, neste momento, quando altera o Código de Trânsito, é que o motorista autônomo fica sujeito ao cumprimento desta regra. E vamos lá, um exemplo bem pontual. O fracionamento do intervalo interjornadas, o intervalo de 11 horas entre um dia e outro de trabalho. Esta alteração, esse dispositivo legal, ele tanto interfere o motorista CLT, como também repercute lá no Código de Trânsito. Então, esta regra, o motorista autônomo, aquele proprietário do seu caminhão, precisa observar também. Não existirá fiscalização por parte da empresa, do empregador, mas ele está sujeito à fiscalização no trânsito, em rodovia, pelas polícias que garantem a segurança rodoviária. Bom, nós estamos conversando aqui na Gazeta com a Andressa Scapini, vice-presidente de Transporte Internacional e coordenadora da Comissão de Relações de Trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul, sobre essa mudança na lei do motorista. Andressa, eu confesso que eu não conheço muito esse setor de transporte, de relação de trabalho, né? Mas eu acompanho, imagino que já falei aqui até na rádio sobre isso, e alguns ouvintes imagino que acompanham também. Nós temos hoje vários canais de profissionais do volante que a gente tem à disposição aí, por exemplo, no YouTube. E tem um que eu acompanho, inclusive, que hoje é brasileiro, mas está nos Estados Unidos. E acho muito interessante quando ele começa a fazer comparativos, né, entre como é a realidade do motorista profissional nos Estados Unidos com a realidade aqui no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos, lá há um equipamento que todo caminhão tem que ter, inclusive os motoristas autônomos, eles têm que instalar um equipamento e esse equipamento vai fazendo monitoramento do trabalho do motorista. Ele tem um X horário lá que ele pode dirigir. Fechou aquele horário, ele obrigatoriamente tem que parar o caminhão e cumprir ali a jornada de descanso até o equipamento liberar de novo mais uma determinada quantidade de horas para o motorista seguir. Aqui no Brasil, de acordo com essas mudanças que nós tivemos agora na regra, um motorista que sai para fazer uma viagem, e eu imagino que isso vai afetar principalmente aquelas viagens um pouco mais longas que a gente acaba tendo. Muitas empresas aqui do Vale do Rio Pardo fazem roteiros para outros estados, né, para trazer, buscar mercadorias. Nós temos muitas empresas aqui com viagens internacionais também. Hoje, até para a gente entender melhor, qual é a jornada máxima de trabalho que um profissional pode fazer com essa mudança? Sim, a lei do motorista dá uma condição diferenciada para o motorista empregado. Quando ela diz que ele pode fazer, além do previsto na lei, mais 2 horas extras. O que a CLT estabelece? Jornada normal de 8 horas, mais 2 horas extras. Esse é o regime de trabalho que todo e qualquer profissional está sujeito. Mas a lei diz, sabendo das particularidades do transporte, ainda é possível realizar mais 2. 8 normais, mais 2 da CLT e mais 2. Essas outras 2, vamos chamar de 3ª e 4ª horas extras, elas podem ocorrer se houver previsão em convenção coletiva
ou acordo coletivo de trabalho. Porque a gente sabe que a gente vai se deparar com situações adversas. Vou pegar o exemplo de uma parada de pista por conta de reparo ou acidente. Ele vai poder usar essas outras 2 horas para garantir que chegue no local seguro e finde a sua jornada. Mas assim como a empresa precisa assegurar meios fidedignos de registro para esta jornada, o motorista tem a sua contribuição, tem a sua responsabilidade de registrar corretamente a sua jornada e observar os intervalos. Então, hoje, muita tecnologia embarcada a favor do transporte e também para garantir o registro fidedigno da jornada. E aí é a responsabilidade do trabalhador observar os intervalos, cumprir ele, e as empresas de fiscalizar e impedir que ele fique andando da forma que bem entender, porque ela precisa assegurar esses intervalos. Só pena de multas. E a gente não quer se deparar nesse cenário de insegurança jurídica de fiscalizações por conta do descumprimento da lei. Então, existe esse estímulo por parte das empresas aos seus profissionais para observar os intervalos e também conta com o apoio de muita tecnologia embarcada para isso. Ou seja, 8 mais duas numa excepcionalidade, com perdão da redundância, muito excepcional, daria um total de 12 horas que o motorista poderia fazer. Colocando isso num jeito prático, assim, palpável para a gente entender. O motorista está saindo aqui de Santa Cruz, ele tem que... uma empresa aqui tem que largar uma carga lá em Natal, no Rio Grande do Norte, por exemplo. Eu não sei quanto tempo leva para ir e voltar, não faço nem ideia, mas acho que dá para dar um exemplo nesse aspecto. O motorista andou no máximo dos máximos às 12 horas. Ou andou 10 horas, ou andou às 8 horas. Quanto tempo ele precisa necessariamente fazer de intervalo, mesmo se tiver outro motorista com ele? Além desses intervalos típicos de 1 hora para repouso e alimentação e às 11 horas entre uma jornada e outra, o motorista precisa observar que após 5 horas e meia ininterruptas de direção, ele precisa descansar por 30 minutos. Então, ele iniciou a jornada, ele rodou, se rodou mais de 5 horas e meia, ele precisa descansar por 30 minutos. Ele pode juntar este tempo com o horário de almoço. Cumpre, então, esta mais 1 hora, descansa, faz sua refeição, retoma sua jornada. Vamos imaginar que ele está num contexto de 12 horas de jornada. Quando ele encerrou às 12, usou as 4 horas extras que a lei lhe permite, ele obrigatoriamente precisa encerrar a jornada, descansar por 11 horas. Depois das 11 horas, no mínimo, ele pode até ter um descanso maior, a lei não impede, muito pelo contrário, deixa isso livre. Se for possível, esses intervalos podem ser alongados, mas nunca menos. Cumpridas as 11 horas, então, ele retoma a jornada e no dia seguinte ele avança no seu trajeto em direção ao Nordeste. E isso vale mesmo se tiver um outro motorista, um segundo motorista ali junto? Sim. As viagens de longo percurso no transporte de carga, não é muito comum 2 motoristas embarcados. É mais comum quando os trajetos são curtos ou médios. Por quê? Porque a média e curta distância, via de regra, o motorista inicia e finda a sua jornada na base ou numa filial da empresa. Ele desembarca rápido. Quando no longo percurso, ele passa a viver dentro do caminhão. Aquela cabine passa a ser a sua moradia. Então, é também complicado embarcar 2 motoristas, porque eles perdem um pouquinho da individualidade e privacidade. Mas, sendo possível, conforme o contexto, o tipo de operação e carga, com 2 motoristas embarcados, o descanso vai ter que ser com o veículo parado. Antes da alteração da lei, era possível um conduzir e o outro descansar. Agora não mais. Os 2 precisam descansar com o veículo parado. Andressa, até bateu essa curiosidade aqui, porque a gente, claro, está falando das regras afetando o setor de transporte, o setor de logística.
Mas é comum a gente ter viagens de ônibus, por exemplo, que são bastante longas, e nós temos viagens aqui que praticamente atravessam o país. Você quer ir do Rio Grande do Sul lá para o norte do país, para o nordeste, de ônibus, até tem essas disponibilidades, mas tem roteiros que leva muito tempo, você fica dentro do ônibus. E era muito comum, é muito comum, claro, né? É até necessário, por exemplo, iam dois motoristas, aí ficava um dirigindo, o outro ficava do lado descansando, ou às vezes até tinha um lugar dentro do ônibus onde o motorista que não estava dirigindo poderia descansar. Essa lei, essas alterações, elas também afetam o transporte de passageiros? Sim, também. É extensivo ao motorista empregado, seja de ônibus, seja de caminhão. Esse momento pós-julgamento e tão recentemente a discussão dos impactos exige um olhar bastante detalhado por parte das empresas para as suas operações, porque a gente tem que redesenhar elas. Elas continuam acontecendo, mas de uma forma diferente, e a gente tem que adaptar isso, e é importante afinar as pontas. Eu, Andressa, fora do ambiente da entidade de representação, eu atuo no transporte rodoviário de cargas. Então, o que a gente está fazendo aqui na nossa empresa? A Scala, nossa empresa, senta com os seus clientes e sinaliza: preciso de mais tempo, vai demorar mais. Vamos ajustar carga e descarga para que essa engrenagem funcione bem. O transporte de passageiros não é o meu dia a dia, mas eu entendo que deverá acontecer da mesma forma. Entender como ajustar a operação para impactar menos no tempo de viagem. Daqui a pouco as empresas vão ter que fazer paradas para substituir motorista. Ter pontos de apoio ao longo do trajeto para fazer a troca de motorista e assegurar os descansos. Seria uma alternativa. E nesse caso, tô divagando, indo um pouco além aqui no pensamento agora, viu, Andressa? Mas, por exemplo, pegando transporte de passageiros, tá? E eu cito até porque a gente tem aqui a Aviação União Santa Cruz, né, que é uma empresa que transporta para muitos lugares. Vamos imaginar que ela tem um roteiro para o Nordeste, então. Tá? Ela chegou ali em São Paulo, vai ter que trocar de motorista. Esses motoristas que vão ficar ali, né, que vão ter que parar para descansar, esse descanso ele é custeado pela empresa também, já que eles estão fora da base em algum outro lugar? O descanso faz parte da jornada, né? Ele vai estar, no caso do caminhão, dentro do veículo. Se for ônibus e ele não estiver embarcado, vai ser num alojamento, vai ser num ponto de apoio, ou alguma parceria com alguma pousada, hotel, alguma coisa assim. Mas isso está compreendido dentro da jornada. Diferentemente do descanso das 35 horas após o 6º dia de trabalho. Esse descanso, embora possa ser dentro do veículo, a empresa não tem responsabilidade por isso. Então, findou a semana de trabalho, o motorista inicia o seu descanso semanal, ele está livre para ficar no veículo, para se hospedar em algum local, às suas custas, porque este descanso a empresa não tem responsabilidade. E daí eu resgato a minha fala de um pouquinho atrás. Como era bom ele poder ir, cumprir sua jornada e voltar para casa. Por mais que ficasse 15, talvez 3 semanas em viagem, quando retorna e descansa em casa. Agora, infelizmente, após o 6º dia, esse motorista vai ter que gozar esse intervalo de descanso onde estiver. Bom, essas alterações, principalmente com base no que foi deliberado através dessa ação direta de inconstitucionalidade, elas já valem a partir de agora? As empresas já têm que buscar essa adequação? Em tese, sim. A expectativa, quando veio a público o julgamento, era saber da modulação dos efeitos desse julgado. A modulação do efeito é deixar claro a partir de quando vale, desde quando está vigente. Levou algum tempo até a publicação do acórdão, a decisão em si, porque antes a gente tinha só um resumo dela. Quando vem a decisão em si, vem a público, a expectativa era
que houvesse a modulação do efeito, o que não aconteceu. Então, as entidades de classe, as entidades de representação estão recomendando, desde logo, ajuste de operação para contemplar as alterações da lei. Por quê? Com a falta da modulação do efeito, vigente está. A gente não sabe quando vai ser o marco inicial desta lei, desta alteração da lei. Ela pode, inclusive, retroagir no tempo, voltar lá para a origem em 2015. Então, quanto antes as empresas adaptarem seus funcionamentos, menor será o passivo. A gente tem a expectativa de que haja modulação após o julgamento dos embargos de declaração que foram apresentados à decisão, que visa esclarecer esse ponto de dúvida. Enquanto isso não acontece, o tempo está passando e a lei está vigente. Então, a recomendação é que o quanto antes seja adaptado e colocado para rodar esse novo formato de jornada. Perfeito. Bom, Andressa, só por curiosidade, para a gente fechar, porque a gente sabe da importância, né? A gente não viveria sem o setor de transporte e logística. Tudo pararia. A gente já teve alguns exemplos aí, quando o setor parou, né, dos impactos que a gente sente, da necessidade que a gente tem da logística e do transporte para garantir a nossa rotina. Se a gente pegar o caso aqui do Setsergs, seja no estado, ou até se tiver algum dado da região, mas no estado, são quantas empresas ligadas ao transporte e logística também, e qual a quantidade de mão de obra mobilizada hoje nesse setor? Tem uma estimativa disso? Olha, tem, e eu vou ser bem sincera, eu não vou me atrever a dizer esse número, sou pena de indicar um número inferior, inclusive. Porque imagino que seja bastante grande, né? Muito, muito. Hoje, o setor de transporte é um dos que mais emprega. A gente não tem essa percepção porque ele está muito dissolvido, né? Não está concentrado dentro de uma fábrica. Mas ele emprega uma quantidade muito grande de mão de obra e ao longo do país nós temos milhares e milhares de empresas. Eu fico te devendo essa informação, Ronaldo, porque realmente o número é bastante expressivo e eu não quero me atrever a indicar um número que não represente o contexto atual. Porque ele merece. Me bateu essa curiosidade até porque eu vi que nessa roda de conversa aqui em Santa Cruz, né, que foi, claro, presencial, mas virtual também, foram cerca de 50 associados, mais de 50, aliás, aqui da região e de empresas que acabaram participando, por isso que me bateu essa curiosidade, porque é um setor realmente bastante importante. Andressa, quero agradecer muito esse bate-papo aí que você traz aí para o ouvinte da Rádio Gazeta, detalhando um pouco dessas mudanças e dessas alterações que imagino que se geram dúvidas no setor do transporte, geram dúvidas também nos motoristas, que ficam curiosos para saber aí que tipo de adequações ou que tipo de ajustes que eles vão ter também. Muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Gazeta, estamos sempre à disposição. Obrigada pelo espaço e espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho as tantas dúvidas que esse assunto nos traz.